Turminha, beleza? Agora nós vamos entrar com encontro consonantal, ok? Vimos então que encontros vocálicos temos ditongo, tritongo e hiato, ok? Vimos todas as partes de classificação, as regrinhas aí. Agora é o encontro consonantal. Encontro consonantal, pelo próprio nome já fala, encontro de duas consoantes, ok? E isso é fácil. Como assim? Trator, eu tenho o T e o R. Problema, eu tenho o PR, o BL, que são o quê? Encontros consonantais, ok? Nesse caso, eu fiz uma ilustração aqui para você enxergar dois diferentes casos que acontecem em encontro consonantal. Primeiro caso, olha lá, na mesma sílaba, pegar aqui, Brasil, e se fosse dividir silabicamente, Brasil, aqui o encontro consonantal está pertencente na mesma sílaba. Agora um outro caso, que são em sílabas diferentes. Pacto. Se eu fosse dividir silabicamente o pacto, aqui eu colocaria dessa forma aqui, o C para um lado e o T para o outro lado, ok? E existe uma regrinha bem básica para eu saber como que eu faço a divisão se eu divido ele para um lado a consoante e a outra consoante para a outra sílaba. Como, professor? Simples. O próprio aqui. Pacto. Quando eu falo pacto, eu tenho lá, pacto. Eu tenho um I no meio. Eu tenho uma vogalzinha estranha no meio do C e do T. Essa vogalzinha estranha que faz aqui, quando eu pronuncio aqui a minha palavra, ele faz o quê? É o meu indicador de que eu tenho que dividir ele silabicamente. É aqui que eu tenho que dividir, ok? Um outro exemplo, se eu pegar a palavra ritmo, ritmo, eu tenho um T e um M, mas eu pronuncio um I entre esse T e M. Logo, hit fica uma parte aqui de uma sílaba e mo fica numa outra parte, tá? Se atente com isso daí. É uma regrinha fácil, básica, mas que cai em concursos públicos, beleza? Tranquilo? Bom, depois de ver encontros consonantais, agora é a hora dos dígrafos, tá? O que você tem que ter na sua cabeça aí, concurseiro? Que dígrafos são duas letras que tenha só um só fonema. Ou, repetindo aqui para vocês, duas letras com um só fonema ou um só som. Como assim, professor? Olha só aqui. Primeiramente, eu tenho aqui os dígrafos consonantais, que são estes aqui que você está acompanhando na lousa e que também está no seu material aí. Perfeito? Olha lá. Palha. Palha, eu tenho um dígrafo, tá? Como assim, professor, eu tenho um dígrafo? Esse LH, ele conta como um L só, tá? Professor, mas quando eu falo palha, tem um L diferenciado aí na hora que eu pronuncio. Tá, mas na gramática, na língua portuguesa, conta-se como um L com som diferente, tá? Mesmo que ele tenha um sonzinho diferente, ele é contado como dígrafo, tá? Cuidado com isso daí. Então, LH tem o som como se fosse de um L, ok? Então, você conta essas duas letras com um só som, um só fonema, tá? É daí que vem toda aquela aula que eu passei para vocês, que temos palavras com mais letras, menos fonemas, tá? Por conta dos dígrafos, ok? Olha lá, ninho. Para ninho, olha só, galera. Aqui também conta-se como um N só, ok? Tá? Então aqui conta-se, tem um dígrafo aqui e esse NH conta-se como um N só. E aqui, sucessivamente, CH conta-se com um som de X, por isso que ele é um dígrafo. Passado conta como um S só. Carro conta como um R. Exceto, aqui conta como se fosse um C. E adolescente, esse SC conta-se como um C
somente. Então, duas letras representando um só fonema. Tranquilo? Agora, olha só, temos também uma diferençazinha aí que você precisa prestar muita atenção. A palavra queijo. Queijo, galera, eu tenho o Q e o U aqui. O Q e o U. Quando eu falo queijo, eu não pronuncio o meu U. Eu não pronuncio. Logo, aqui eu tenho o quê? Uma pronúncia de um só Q. E por incrível que pareça, galera, esse queijo aqui, isso daqui, ele é o meu dígrafo, ok? Ele é um dígrafo, porque eu não pronunciei o U. Cuidado com isso. Como assim, professor? Existe alguma diferença com Q e U para eu pronunciar, acabo pronunciando U? Sim, olha lá, a palavra aquático. Olha lá, aquático. Eu tenho o Q aqui, porém, aqui eu tenho um U. Logo, isso daqui não é o meu dígrafo. Lembrando, nós estamos com fonética e o que manda é o som, ok? Agora nós vamos mexer com os dígrafos vocálicos, tá? Onde tem a vogalzinha no meio, tá? Olha só aqui, galera. Pá, eu tenho lá, toda vez que estiver, tá vendo essas vogais aqui? A, E, I, O, U, acompanhadas com M ou N do seu lado, logo, ele é um dígrafo. Como assim, professor? Rampa. Rampa eu conto só como um, tá, galera? Como assim eu conto como um e ele é um dígrafo? Na representação fonética, é como se ele tivesse um tio aqui, ó. Tá? Então, ele é um dígrafo. Ok? Duas letras com um só fonema, um dígrafo. Aqui também, canta, eu coloco como se fosse um tio. Agora, olha que estranho, tá? Aqui, esquece um pouco da construção, assim, do que é lógico, tá? De escrita, mas na representação fonética. Olha aqui comigo. O em, por incrível que pareça, é como se fosse um E com um tio. O EM de sempre, um E com tio. Ruim, esse in, como se fosse um I com um tio aqui, ok? Sinto, um I com um tio, ok? Ombro, um O com tio. Conta, um O com tio. Assunto, um U com tio. E chumbo, um U com tio. Ou seja, todas essas palavrinhas aqui são dígrafos, duas letras representando um só som, um só fonema, ok? Galera, olha só, o que tem em comum aqui? Os meus dígrafos, que nós pontuamos aqui, tá? Eles estão, na maioria das vezes, no começo ou no meio da palavra. Os meus dígrafos, olha lá, exceto o ruim, por quê? Aqui, quando eu pronuncio ruim, aqui nesse caso, não dá para ser ditongo, porque eu tenho aqui um hiato, ruim, ok? Então, eu tenho uma divisão aqui de duas vogais aqui, ruim. Logo, esse in, ele de forma isolada, então acontece do quê? Dele ser um hiato e esse in ser também um dígrafo. Agora, cuidado com essa situação aqui, olha só. Cantam. Cantam, eu tenho aqui esse can, aqui esse an, ele é um dígrafo. Por quê? Ele tem uma representação dessa, que eu já havia avisado aqui para vocês, com a e o tio. Mas, olha só, galerinha. Cantam. Esse que está aqui no final, turminha, ele não é dígrafo. Por quê? Porque você tem que prestar atenção no som. Quando você fala cantam, opa, ele não pode ser dígrafo, esse tão. Porque eu pronuncio um U no meio desse A e M. Logo, eu falo um U no meio desse A e desse M. Se eu pegar o próprio conceito de dígrafo, que são duas letras com só fonema, já foge aqui. Por quê?
Quando eu falo cantão, eu pronuncio ainda uma vogal a mais. Se eu pronuncio uma vogal a mais, então, galera, isso aqui não é dígrafo. Ele passa a ser ditongo. Então, a maioria das palavras, tá? A maioria das palavras que estiver aqui no final com vogais, a maioria, tá? Com vogais como A, E, I, O, U, acompanhadas com M ou N, se tiver um som a mais acrescentado, ele pode ser um ditongo. Cuidado com isso. Então a pronúncia é o que manda. Aqui do ruim, aqui não tem como acrescentar nada. Pelo contrário, esse IM dá para reduzir, dá para ser um dígrafo, ok? Então fique esperto porque na parte de dígrafos, tá? Você vai utilizar muito a sua parte fonética para você estar representando aí, tá? Para poder resolver lá a sua questão de concurso numa boa, ok? Beleza? Trabalhamos com encontros vocálicos, encontros consonantais. Toda hora eu ficava falando sobre sílabas. Fiz um trabalho aí na parte de divisão silábica em alguns momentos. Mas o que é sílaba? Tá? Sílaba são grupos maiores que os fonemas. Vamos relembrar? Fonemas é cada unidade sonora. Ou seja, que eu pronuncio cada unidade de uma palavra. Já a sílaba é o conjunto. Quando eu falo em uma só voz, eu solto um grupo de fonemas, tá? Grupos de fonemas são sílabas, que eu falo, né? Que a gente tem o costume de falar pausadamente, ok? Olha só, sílabas são classificadas nas seguintes situações aqui. Olha só o exemplo. Dó e pé, eu falo de uma vez só, num grupo só. Logo, essas duas palavras, elas são monossílabos. Ok? Corda, dá, do. Nesse caso, eu falo dois grupos de fonemas aqui, duas sílabas. Então, eles são dissílabos. Cinema, salada. Logo, são três trissílabos. Polígono, triângulo. A partir do quarto para mais, não tem essa questão de fazer trabalho com enumeração. Ele vai ser polissílabo. Ou seja, várias sílabas. A partir então do quarto para cima, ele vai ser polissílabo. Então lembre-se, sílabas são grupos de fonemas maiores que a gente fala em uma só voz, ok?